Questão 48 da Unesp 2021, segunda fase. Analise o quadro. A Unesp coloca para gente as seguintes substâncias: a amônia de fórmula NH3, cuja geometria é trigonal piramidal, o dióxido de carbono CO2, que é linear, o dióxido de enxofre SO2, que é angular, e o tetracloreto de carbono CCl4, que é tetraédrico. E quer saber aí, de acordo com o quadro, quais são substâncias constituídas por moléculas apolares e que apresentam aí ligações que são polares. Bom, a gente sabe uma coisa, substâncias, quando são substâncias simples, né, a gente pode considerar até melhor, substâncias que são classificadas como sendo biatômicas, o que significa dizer que são substâncias que apresentam dois átomos, né, biatômicas, só apresentam aí um total de dois átomos nas suas estruturas. Se forem aí átomos iguais, então colocar dessa maneira, ó, átomos que são átomos iguais, as moléculas, essas substâncias, são classificadas como sendo apo, então apolares, beleza? É claro que aqui nós não temos nenhuma substância biatômica, são todas aí triatômicas ou aqui é pentatômica, né? Acima de dois átomos, no caso. E se forem átomos diferentes, nós vamos ter moléculas que são classificadas como sendo polares, certo? Então, vou dar um exemplo. Ó, H2, por exemplo, é uma molécula biatômica de átomos iguais, então ela é classificada como apolar. Por outro lado, o HCl é uma molécula também de dois átomos, porém os átomos são diferentes, então ela é classificada como sendo uma substância polar. Bom, quando a molécula é um pouco maior, nós podemos fazer aí por regra prática. Então, nós podemos considerar o número de nuvens em relação ao número de ligantes iguais. Quando o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes, que são aqueles átomos ligados ao átomo central, então número de ligantes também iguais, essas moléculas são classificadas como sendo apolares, beleza? Então são apolares, muito bem. E, por outro lado, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor de um átomo, que é chamado de átomo central, for diferente em relação ao número de ligantes, e aí eu sempre tenho que observar se os ligantes são iguais ou não, então ligantes iguais, aí eu vou ter uma molécula que é classificada como sendo uma molécula polar, então moléculas que são polares, belezinha? Isso é para a gente classificar a polaridade da molécula, porque se for polaridade de ligação, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Para ligação química, a gente pode pensar o seguinte, ó, ligação covalente, né? Então, nós temos uma ligação covalente que pode ser covalente apolar. Para ser uma ligação covalente apolar, não ter polo, então nós vamos classificá-la com átomos iguais. E por outro lado, para ser aí ligação covalente polar, vai ter que ter aí átomos que são átomos diferentes, tudo bem? Se ficou muito complexo aí, a gente tem aula, claro, aqui no canal para a gente verificar a polaridade de cada uma das moléculas. Depois dá uma olhadinha lá, vou deixar aí indicado em alguma parte do vídeo, beleza? Vamos analisar então as nossas substâncias, ó. A primeira que ele colocou para a gente é a amônia, NH3. Então, nós vamos ter o nitrogênio, átomo central, e ele falou que é piramidal, e é justamente piramidal por conta da sobra de um par eletrônico aqui em cima do átomo de nitrogênio. Perceba uma coisa, essa molécula, então, ela apresenta um total de 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Então, 4 nuvens, né? Ao redor do nitrogênio, que é o átomo central. E os ligantes são os átomos que estão conectados ao átomo central aqui. Então, são 3 ligantes, e perceba, são ligantes iguais, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, 3 ligantes que são iguais. Quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, a molécula é classificada como sendo polar. Mas veja, essa classificação é a classificação da molécula. A molécula é polar. E as ligações? Nitrogênio com hidrogênio são átomos diferentes. Então, eu tenho uma molécula e também ligações que são polares. Então, ligação também é uma ligação polar, beleza? O que mais que ele colocou lá na sequência para a gente? Ó, o CO2, então, dióxido de carbono, ele já facilitou a nossa vida. A geometria é uma geometria linear. Então, nós temos dupla ligação carbono-oxigênio, certinho? Nessa molécula, então, ela vai apresentar um total de 2 nuvens eletrônicas. Então, são 2 nuvens, beleza? Com 2 ligantes. Cadê os 2 ligantes? Ó, eu tenho o átomo de oxigênio, o segundo, outro átomo de oxigênio. Os 2 ligantes, eles são iguais ou são diferentes? São iguais.
Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes também iguais, eu tenho uma molécula e essa nossa molécula é classificada como apolar. Agora vamos ver as ligações. A ligação é entre carbono e oxigênio. Então eu tenho ligações covalentes polares. Opa, aqui já apareceu uma. A molécula ela é apolar, porém a ligação ela é polar, beleza? Mais uma molécula, ó, o dióxido de enxofre, SO2, que ele falou pra gente que é angular. Ele é angular porque, opa, deixa eu melhorar aqui, na verdade é um enxofre como átomo central, né? Então nós temos enxofre, dupla ligação com oxigênio, dativa O. Então ele é angular porque tem a sobra de um par eletrônico ali em cima, né? Então nós vamos contar as nuvens. 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Então 3 nuvens. E o total de ligantes, né? Então ó, nós temos esse oxigênio, esse outro átomo de oxigênio, então 2 ligantes que também são ligantes iguais. Quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, eu vou ter uma molécula, você vê que é bem mecânico o negócio, né? Uma molécula classificada como sendo polar. E por outro lado, em relação às ligações, ó, a ligação entre oxigênio e enxofre. Há uma diferença de eletronegatividade por conta dos átomos serem diferentes, então tem uma ligação também que é polar. Ótimo. E está faltando a última molécula, que é o tetracloreto de carbono. Vou colocar aqui, ó, CCl4, né? Então, vou colocar aqui, nós temos, opa, CCl4, né? Ele falou que é tetraédrico, então tem um átomo de cloro aqui. O carbono é o nosso átomo central, cloro para um lado, mais um outro, mais um quarto átomo de cloro, beleza? Contando o número de nuvens, ó, tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Então, são 4 nuvens eletrônicas com, olha os ligantes. Ó, tem 1, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes. São 4 ligantes e observe se eles são iguais. Cloro, cloro, cloro. Então, são 4 ligantes iguais. Beleza. Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula ela é uma molécula classificada como sendo apolar, né? E a ligação química é entre átomos diferentes, ó, carbono e cloro. Então, a ligação química ela é polar. Opa! Então, nós temos duas moléculas. O CO2 e o tetracloreto de carbono são moléculas apolares com ligações covalentes polares. Apolares com ligações covalentes polares. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas. Olha, quer saber, né, da gente quem são moléculas apo com ligações po. Nós temos o dióxido de carbono e o tetracloreto de carbono. Ficamos com a alternativa letra B. É isso aí, turminha. Não esqueça de deixar seu like e também comente aí o que você achou, se essa questão foi fácil, média ou difícil. Até mais.